E de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Estamos direto pelo Facebook. Agradecemos ao Grupo Bezerra de Menezes e outros grupos que estão conosco, e mais uma vez nessa união de amor, de carinho, para transmitirmos essa palestra de hoje. Portanto, muito agradecidos estamos pela presença de todos vocês, queridos amigos. Lembrando que depois da palestra, então, nós teremos o passe coletivo, né? E que deixe um copinho d'água para que essa água seja fluidificada, aquele remedinho salutar para todos nós, para nos fortalecer, para nos dar toda a força para continuarmos nessa caminhada, nessa busca da nossa ascensão espiritual. Gostaríamos, então, de pedir a vocês todos que entremos, então, em sintonia com Deus, com Jesus, para fazermos a nossa prece inicial, para que nesses momentos abençoados possamos beber dessa fonte inesgotável de amor divino, para nos sustentar, para nos fortalecer, para que nós tenhamos as nossas vitórias sobre a matéria e, acima de tudo, aprendermos verdadeiramente, cada vez mais, como amar, o valor do amor para todas as nossas vidas, a seguirmos os desígnios de Deus, que sempre existe para a nossa ascensão espiritual. Que esse Pai infinitamente de amor e bondade esteja sempre conosco, que nós tenhamos sempre aberta a nossa alma para receber esses eflúvios de amor, de paz, de bondade, para seguirmos a nossa caminhada evolutiva. Obrigado ao nosso querido Francisco de Assis, mentor de nossa casa, que juntamente com a sua equipe espiritual nos assiste, nos intui, nos ampara, nos encaminha, sempre para que nós possamos dar o melhor daquilo que nós temos dentro das nossas limitações. Obrigado, queridos amigos, por tudo que tem feito por nós até hoje e com certeza continuará a fazer. Gostaríamos, então, agora, com muita alegria, muita satisfação, de termos conosco aqui o nosso querido Manuel Portásio, que por alguma razão tivemos dificuldade umas semanas atrás, e que hoje, graças a Deus, está aqui conosco. Agradecemos o carinho, a paciência dele, e todo o amor que ele se dedica a todos nós e a todos vocês. Então, Manuel, é com você, fica muito à vontade, a palavra é sua, Manuel. Queridos irmãos, uma boa noite a todos vocês, os que estão aí do outro lado do oceano, uma boa tarde para os daqui, do lado de cá. É uma grande alegria essa oportunidade de poder estar falando aqui pelo evento criado pelo Grupo Francisco de Assis, dirigido pelo seu Pedro, nosso amigo, nosso irmão, e que também conseguiu unir esforços dos outros grupos de Londres, alguns deles, como o Bezerra de Menezes, dirigido pela nossa irmã Marlene, o Fraternity, dirigido pela Beth, nossa querida amiga também, o grupo de Bournemouth, né, representado pelo Fabrício, o grupo de Brighton, representado pela nossa querida irmã Lolita, e o grupo de Nova York, representado pela nossa irmã Ivana. Não podemos deixar de saudar também os amigos do Solidarity, a quem servimos durante 15 anos da nossa estada em Londres, do grupo C, William Crookes, o Arthur Conan Doyle e o Spiritist Psychological Society, que sempre nos deram a oportunidade de levar a palavra da doutrina, a palavra do Cristo, a divulgação doutrinária, a fim de que todos pudéssemos
beber dessa fonte fecunda, como bem lembrou o Pedro, né, e assim nos instruirmos quanto à realidade existencial de que participamos. Nós escolhemos aqui o tema final dos tempos, um mundo em transformação. É voz corrente, né, no meio religioso, em geral, essa ideia do fim do mundo, o final dos tempos, né, o juízo final. E para muitos, esse momento já chegou várias vezes. Houve vários períodos na história em que se pensou que a vida na Terra, a própria espécie humana, não é, estava no fim da sua própria experiência no mundo. E isso levou muitas criaturas a atos extremos até de ceifar a própria vida, né, por não suportarem essa ideia da morte. No entanto, nós estamos num período extraordinário, estamos tendo a oportunidade de estar presentes no mundo, neste momento em que o mundo passa por uma transformação. Estamos numa fase de transição que já começou há muito tempo, aliás, né? E onde foram ocorrendo fatos, eventos importantes, como até as duas grandes guerras do século passado. Durante o período histórico, nós vimos muitas coisas registradas nas páginas dos livros que representariam um momento, não é, crucial da vida humana. Não podemos deixar de lembrar que a história do mundo está cheia desses eventos. Já nas eras remotas, não é, houve muitos fatos da própria natureza que implicaram em extraordinárias mudanças, passagem para outros níveis de vida na Terra, né? Extinções em massa, mas a maior de todas as mudanças ocorreu com o aparecimento do homem. Por quê? É o homem que, como disse Jesus, é o sal da terra, né? É a luz do mundo. Então, é o homem o elemento transformador. O homem é o espírito, o ser inteligente da criação, que vem exatamente para co-criar, para participar da construção, né, de novos níveis de vida no mundo em que é chamado a habitar. Então, nós temos o homem aparecendo na Terra há cerca de 2 milhões de anos, claro, ainda um ser tosco, rude, completamente ignorante, não tendo nem mesmo, digamos, os meios de comunicações próprios do homem, como a palavra, por exemplo, né? O pensamento, as ações, na formação, então, de condições de vida mais adequadas. E isso só viria com o tempo. Vamos ver que há cerca de 30 mil anos ocorreu uma grande revolução. E essa revolução representou o aparecimento de um homem mais elaborado. Um homem até com um sentimento estético bastante evidente, né? E começam, então, as pinturas na caverna, nas cavernas europeias, que mostravam que aquele homem era diferente do homem primitivo, do homem das cavernas propriamente. Então, nós tivemos aí um surto digamos, atualização da própria vida humana. Mas ainda demorou para que realmente as coisas tomassem um rumo mais humano. E nós vamos ter, então, o advento da civilização. Isso há cerca de 10 mil anos atrás. Com a civilização, o homem cria, né, um estilo de vida. E em cada parte do mundo,
as culturas que vão surgindo devido ao agrupamento de homens que tinham, vamos dizer assim, afinidades até de ideias, de ideais, e então começa a construção da civilização. Mas a civilização material, porque aquele homem, embora com uma inteligência já bastante desenvolvida, ainda não tinha atentado para a necessidade do desenvolvimento moral. E esse homem cria, então, instituições, as instituições políticas, as instituições religiosas, regras sociais, né? Práticas novas, que não eram possíveis no período pré-histórico, e vai criar também, digamos, elementos, não é? Para, de uma certa forma, ir estudando novos modos de compreender o mundo e compreender a si mesmo. E aí o homem, né, desenvolve, então, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? E passamos a viver a partir daí, digamos, apoiados nessas questões do nosso psiquismo. E criamos, portanto, religiões, a filosofia, a ciência, tudo tendo como base o que o homem já sabia, né? Se nós tivermos as religiões no período civilizado, antes tínhamos crenças primitivas, né? Sempre voltados para a natureza, para um Deus desconhecido do homem, e as religiões então vêm dar vamos dizer assim, uma formatação própria a essas crenças, não é? Cada um de acordo com os princípios dos criadores dessas religiões. Lembremos-nos, aliás, que Jesus não criou nenhuma religião, né? Mas homens como nós se aproveitaram dos ensinamentos morais de Jesus e criaram, digamos, ramos das religiões baseados naquilo que os homens acreditavam e como eles queriam transmitir aqueles conhecimentos. Nós tivemos a filosofia, por exemplo, que nasce alguns séculos antes de Cristo, quando o homem vinha desenvolvendo, o homem comum, não é? Mais o pensamento mágico, e com isso ele foi muito manipulado por aqueles homens mais inteligentes, e o que acontece até hoje, evidentemente, né? E com isso nós vamos ter o advento da filosofia. É como se o homem passasse para a idade da razão. Vamos raciocinar de uma forma mais lógica. Vamos encontrar respostas aos nossos questionamentos. O primeiro questionamento da filosofia estava voltado para o princípio das coisas, como as coisas começaram, não é? Como tudo começou, e sempre baseado na realidade material, tá? Tanto é que os filósofos buscavam o princípio nas coisas, em quê? Nas coisas do mundo, a água, o ar, a terra, o fogo, né? Os elementos da natureza. E a filosofia, então, nasce trazendo junto consigo a própria ciência, né? Esse modo de investigação da realidade, e assim o mundo vai se desenvolvendo. E vão surgindo, principalmente, as grandes religiões, na necessidade que o homem sente de ligação com Deus, de ligação com uma força superior, que ele não entende, que ele não conhece, mas que, ao mesmo tempo, né, de uma certa forma, dirige o seu destino. Nós sentimos isso, é uma intuição, porque trazemos isso em nós. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de nós, não é? E com isso vão surgindo também as grandes religiões.
as grandes religiões no Oriente, as grandes religiões no Ocidente, né? Cada uma de acordo com a cultura onde elas nasceram. Vejam, nós temos, por exemplo, a Igreja Católica, né? A Igreja Romana, baseada, então, nos princípios de vida do povo romano, né? Toda uma hierarquia de poder, todo um viés de conquistas, né? E também de censura aos demais que não compartilhassem daquelas ideias, daqueles princípios, daqueles dogmas, e baseado principalmente, né, nas antigas religiões mitológicas. Assim também o islamismo, de acordo com a cultura oriental, né, do povo árabe, principalmente, e vamos ter também o budismo, né, mais voltado para uma visão oriental da vida, dos conflitos do homem, dos problemas vividos pelo homem no mundo, né, a questão da dor, da salvação, e o judaísmo, onde vai nascer também Jesus, né, no seio do judaísmo. Então, vamos verificando que nós fomos, digamos, balizando, não é, os nossos conhecimentos religiosos de acordo com a nossa crença, de acordo com aquilo que parecia mais lógico para nós. E nós fomos aceitando aquela doutrinação, né? E com ela vieram os conceitos de pecado, de culpa, né? E isso foi um problema sério que embotou a mente humana, né? E até hoje muitos de nós trazemos resíduos exatamente dessas crenças, nessas ideias, né? Que de uma certa forma ensombreavam o nosso psiquismo. No entanto, éramos levados pelas nossas tendências, né, instintivas, e acabávamos incorrendo em, digamos, violações das leis, não só as leis humanas, mas também as leis civis, que foram feitas exatamente para dar, exercer um controle, não é, sobre as práticas do próprio homem na vida de relação. Então, nós vimos no livro do Velho Testamento, né, Gênesis, toda uma ideia de criação mitológica, e depois, ao longo dos trabalhos dos profetas hebreus, vem a ideia do Apocalipse, do final do mundo, de um juízo final, para julgar cada um de acordo com aquilo que fez. Quem fez o bem estava tranquilo, quem fez o mal, né, ia ter que responder perante a justiça divina por esse mal. Então, nós fomos, até que num determinado momento, nós acordamos para essa realidade e começamos a combater as religiões, o que aconteceu na Idade Moderna, né, que redundou também na Revolução Francesa, com a queda do poder monárquico e a queda do poder papal, e com isso a religião cai completamente em descrédito, e o homem mergulha no materialismo, né? Então, nós, a partir daí, fomos vivendo a vida como se fosse a única, né? Sem a ideia da reencarnação, sem a ideia de novas oportunidades para nos restabelecermos, para resgatarmos os nossos débitos, e com isso nós fomos interiorizando, não é, aquelas ideias de que éramos livres para fazermos o que quisermos e não teríamos que sofrer nenhuma consequência, porque nos foi permitido agir daquela forma. Então, nas religiões, vamos ver aparecerem os falsos profetas, né, e que
e depois a ideia das guerras santas, a Inquisição, né? E outras práticas de que nós participamos, evidentemente, porque achávamos que aquilo era o correto. Vamos ver no seio das ciências os gênios do pensamento, né? Mas, ao mesmo tempo, a ausência de Deus. Porque a religião diz, isso é coisa as ciências, isso é coisa das religiões, não tem nada a ver com a ciência não, como disse um grande astrônomo francês, né, do século XVIII e XIX, eu não preciso da hipótese de Deus para explicar a mecânica celeste. Então, assim fomos nós, arrogantes, orgulhosos, né, do nosso saber, nos achamos donos da verdade. A ciência é a única que traz a verdade. E aí, na filosofia, são desenvolvidos conceitos equivocados, baseados exatamente no comportamento do homem no mundo, né, e aquilo que o homem almeja na vida material, né. Aí vem, nos tempos atuais, a tal da teoria quântica, que procura explicar o que é a consciência, o que é a mente, né, o que é o amor, sempre baseado na ideia materialista, no viés materialista. O foco é a matéria, o foco é a vida humana, né? O espírito fica fora, o ser imortal, né, fica fora dessa realidade. Para esses teóricos, o espírito não existe, né? E não tem que ser levado em conta, porque uma vez que acabou, que advém a morte, acabou-se tudo, né? Tudo se apaga, tudo se perde, e não é assim, né? Aí vemos os homens com as ambições do poder, da riqueza, né? Tratando com arrogância, com soberba o seu semelhante. As práticas comerciais, as fraudes, os plágios, a propaganda enganosa, né? Vamos ver na tecnologia a criação de meios para melhorar a vida humana e que muitas vezes são usados por pessoas inescrupulosas, né? Que se aproveitam do conhecimento que têm, né? da própria tecnologia, dos fundamentos da tecnologia, para usurpar informações, para interferir, né, no mecanismo do outro. E nós, em relação ao nosso corpo, já que estamos no mundo, temos um corpo, né, nós achamos que o corpo é o mais importante, é mais importante do que a alma. Por isso é que dizemos muitas vezes, quando incorremos num erro, né, numa falha, eu errei porque a carne é fraca. É um absurdo, né? A carne não é nada, a carne é comandada pelo Espírito. Então, quem é fraco é o Espírito. Quem é fraco é aquele que caiu naquela tentação, se deixou levar, né? Porque ela é mais prazerosa, né? E ficou à mercê, então, das consequências do seu ato irresponsável, né? Da mesma forma, quando nós começamos a banalizar o sexo, né? Fazendo sexo pelo sexo, sem o amor, sem a componente do amor, então é porque o corpo é que gera o prazer, quando o verdadeiro prazer é o da alma, não é o do corpo, não é? O amor é da alma, não é do corpo. O corpo é matéria, é um aglomerado de átomos e moléculas, né? Então aí, nessa banalização, acabamos criando viciações e caímos num processo obsessivo, e de tal forma que depois não conseguimos sair. Então nós ficamos depois achando que aquilo aqui é que vale a pena, né? Aquilo que vale a pena, e não uma vida mais simples, mais pacata, mais equilibrada, não é? Baseada no amor. Mas o prazer é que me é dado sentir. E aí, nessas relações, né, dos homens, através do sexo, muitas vezes surge
a gravidez indesejada, aí apelamos para o aborto, não é? Porque eu sou dono do meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Mas a gente não pensa que eu sou dono do meu corpo, é verdade. Mas e aquele corpo que eu estou gerando lá no meu mundo íntimo? Eu não sou dono daquele. Eu sou dono do meu corpo, esse de fora. Mas aquele não, né? Aquele é de Deus. O meu também é. E é um empréstimo de Deus. Mas eu entendo de uma forma diferente, né? Além disso, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então fomos criando uma série de problemas para nós, né? Nos esportes, para superarmos os outros na concorrência, nas disputas, usamos o doping, né? Então, os vícios, as drogas passaram a fazer parte da vida humana, essa vida vivida puramente em função da matéria, em função do corpo, em função de uma única existência, onde eu não me sinto feliz, onde eu não me sinto realizado, então eu uso de substâncias para anestesiar a minha consciência, como a bebida também, como o cigarro, né? A fim de poder me manter naquelas práticas prazerosas que, na verdade, vão me levar a uma ruína, inclusive da minha saúde, né? E assim vamos nós. Então, nós não podemos continuar pensando que a vida é uma só. Nós somos seres imortais, que estamos aqui para nos melhorar. Já estivemos nesse mundo, nós não somos dele, nós estamos no mundo, uma vez mais, na busca de uma melhoria, de um progresso da nossa evolução, né? Mas é preciso acreditar que a evolução é uma realidade também, né? Aí achamos que o mundo é um vale de lágrimas. O amor não existe, felicidade, isso é uma utopia, né? E aí então nós, mais uma vez, mergulhamos no materialismo, começamos a olhar só para baixo e não olhamos mais para cima, não nos conectamos mais com Deus, passamos a viver a vida ao nosso bel prazer, né? E também não fazemos aquilo que nos comprometemos a fazer em relação aos nossos irmãos, dentro da família, no ambiente de trabalho, na sociedade. Aí fica aquele salve-se quem puder, não é? Não podemos mais pensar que podemos fazer tudo o que os outros fazem. Ah, se os outros fazem, por que eu não vou fazer? Não é assim, não é? Cada um com as suas escolhas, mas também temos que pensar que essas escolhas gerarão consequências que muitas vezes vão ser insuportáveis para nós, não é? Então, não podemos mais achar que amor é paixão, que amor é sexo, felicidade é prazer, né? Que o trabalho é um castigo. Não. Devemos ser justos conosco mesmos, sim, nos amando e nos protegendo, nos precavendo contra esses males do mundo, contra essas ilusões, essas fantasias, né, criadas por nós mesmos. Queremos mudar o outro, mas não nos dispomos a mudar a nós mesmos, né? Aí ainda vivemos aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, né? Muitos, por comodismo, ficam nessa situação, porque não querem fazer esforços para se modificar. E não buscam, muitas vezes, as religiões, porque elas vão tocar no nosso, digamos, na nossa base moral. E nós não queremos, né, que ninguém nos diga o que nós devemos fazer. Nós queremos agir segundo as nossas intuições e as nossas vontades, né? E quando Jesus diz, Pai, seja feita a vossa vontade, nós também deixamos isso de lado. Às vezes até fazemos o Pai Nosso e dizemos isso, mas na prática nós fazemos o que nós queremos, é a nossa vontade que pomos em prática, né? Vivemos por isso justificando os nossos erros, justificando as nossas falhas, né? Mas não perdoamos os erros dos outros. Então, julgamos sempre o outro e a nós
digamos, tratamos com benevolência. Por isso, o mundo está nesse nível. Daí as pandemias, né? Essa que estamos vivendo agora, que já ocorreram em outras épocas, que vieram exatamente para mudar o homem, e o homem não mudou, né? Passou por aquela fase, porque tudo passa nesse mundo, né? E continuou o mesmo. E não nos lembramos quando Jesus diz, né? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, nós fazemos ouvidos de mercador a tudo isso, não é? Continuamos agindo como nós achamos que temos direito e ficamos à mercê, então, das consequências mais nefastas dos nossos atos, das nossas práticas, e simplesmente nós não damos importância a isso. Não importa o que eu vou sofrer depois, né? O que eu quero é viver isso, ter esse prazer de viver nesse mundo, e passando sempre pela porta larga e não pela porta estreita. Então temos que acordar para a realidade. O mundo está em transformação. Não vai acontecer nenhum cataclisma, nenhuma guerra nuclear que vai pôr fim à espécie humana e nem tampouco o mundo. Vamos ter, sim, estamos tendo mudanças dia a dia. Desencarnam alguns, reencarnam novos, né? Espíritos. Vejam as crianças que estão encarnando de uns tempos para cá, né? Com uma mentalidade nova, uma mentalidade ética diferente, vem nos ensinar como nós devemos agir, né? Em relação à própria criação de Deus. Portanto, devemos estar mais atentos e fazer a nossa parte. E não esperar que a pandemia passe para a gente continuar sendo como era. Meu Deus, não faz sentido isso. Deus faz tanto por nós, por amor a nós, e nós desprezamos, né, esses recursos. E, portanto, uma amiga até me disse recentemente, espero que passe logo essa pandemia, né, para a gente voltar a ser feliz. Mas será que era feliz? Será que nós éramos felizes antes, realmente? Ou apenas sentimos o prazer de poder viajar, de poder fazer o que a nossa liberdade permitia? Não é? Precisamos pensar nisso. E estarmos mais conectados, mais focados com a lei de Deus, que é lei de amor, que é lei de paz, que é lei de conciliação, lei de perdão, né? E procurarmos ser mais fraternos uns com os outros, procurarmos ser mais desapegados das coisas materiais, para poder estarmos assim bem. Nós podemos ter qualidade de vida sem precisar ter uma bela conta bancária. Com certeza, depende do modo como nós vivemos a nossa vida. Como disse um filósofo gaúcho, não é? Realmente, o que se leva desta vida é a vida que se leva. E é isso mesmo. O que você pensa que vai levar? Como você vai chegar do outro lado, né? Quando atravessar o rio, se você mantém essas práticas do mundo, né? Essa vida mundana, né? De gozos, de prazeres materiais, o que você acha que vai encontrar lá? Semelhante atrai semelhante. Olha o que nós vamos ir lá como espírito, sem ter esse corpo. Como é que vamos nos sentir? Pensem, imaginem, né? Então, é isso que nós queremos passar. Estarmos mais atentos e cooperar, não é? Até com essa pandemia, vamos dizer assim, né? Claro, não é isso, não é manter a pandemia, mas nos mantermos, nos cuidarmos, nos protegermos e estarmos também orientando aqueles que estão sob a nossa educação, filhos, não é? Aqueles que convivem conosco, trocarmos ideias, fazermos questionamentos para que eles também cheguem a conclusões lógicas sobre a importância da vida humana e, com isso, estarmos mais focados no nosso futuro, porque é importante isso. Temos que viver o presente, mas com vistas no futuro. Como nós queremos estar
mais para frente? Felizes ou ainda lutando com as nossas deficiências, com os outros, com o mal dos outros, né? Pensemos nisso, ok? Então, a partir desse momento, queremos agradecer a vocês pela atenção e também pela oportunidade, né, de podermos falar. Tá certo que é uma síntese, é uma coisa muito rápida, o nosso tempo não permite muito mais que isso, né? E ficamos à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta para podermos esclarecer, caso algo não tenha ficado muito claro. Obrigado, pessoal do Fraternity, Beth, tenho visto as mensagens de vocês, o pessoal, a Raquel, no Sul, com uma mensagem tão carinhosa, de amor, obrigado, né? Isso dá muita sustentação para nós podermos fazer o nosso trabalho, não é? Sim, com certeza, Beth, é isso mesmo, é um momento muito especial, muito, e devemos valorizar muito isso, né? E deixarmos de lado o medo, a insegurança quanto a isso, né? Por que está morrendo tanta gente? Ora, todos os dias morrem milhares de pessoas no mundo inteiro, não é? As pessoas morrem quando chega a hora delas, se não chegou a nossa hora, então, né, procuremos viver da melhor forma possível. Obrigado, querida Kátia, do Seara Bendita. E assim estamos nós, né? Aqui tentando fazer o melhor, é isso. Qual é o verdadeiro homem de bem, né? Ou o verdadeiro espírita, como a gente costuma dizer? É aquele que está fazendo esforços para combater suas más tendências. Esforços. Ninguém exige de nós que nos tornemos santos nesta vida, mas que façamos esforços diuturnos para sermos melhor a cada dia. Bom, Manuel, diga, Pedro. eu gostaria de, por gentileza, que você colocasse um pouco qual verdadeiramente o objetivo, né, da doutrina espírita, o papel da doutrina espírita, pelos conhecimentos que ela nos traz, nesses momentos de tanta ansiedade, de tanta preocupação que todos nós vivemos. Você poderia falar alguma coisa sobre isso, por gentileza? A doutrina espírita é aquela que vem nos falar mais da vida espiritual, de nós mesmos enquanto essências divinas, né? E da vida espiritual, da vida... Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Nós estamos numa experiência, como se diz, nós somos espíritos numa experiência humana, e não seres humanos em experiências espirituais nas várias religiões. Nós somos espíritos aqui, procurando pôr em prática aquilo que a gente já aprendeu ao longo das encarnações. Então, é importante, né, que nós estudemos a doutrina espírita. Ela é que nos dá uma visão mais ampla da realidade espiritual, do nosso futuro, né, e da nossa própria destinação. Para que é que nós fomos criados? Né? O que é que nós trazemos em nós que nos permitirá um dia estarmos na condição de um espírito puro, né? Nos tendo aperfeiçoado? O que é que nós precisamos fazer aqui e levar conosco? Né? Não são valores materiais, são os valores espirituais. São esses a que Jesus se referiu, que os ladrões não roubam, a traça e a ferrugem não corroem. Esses valores não se perdem, nós não deixamos em lugar nenhum, eles ficam agregados à nossa essência, à nossa individualidade. Então, é isso que nós precisamos, desenvolver valores espirituais, quais sejam virtudes, a humildade, a fé, né? A caridade, a prática do amor ao próximo, né? A paciência, a benevolência com todos, a indulgência,
para com as imperfeições alheias, né? E o perdão das ofensas, sempre, tantas vezes quantas elas ocorrerem, como disse Jesus. E Jesus ainda disse, no final de tudo, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A gente pensa que Jesus estava falando para aqueles soldados que o executaram na cruz, mas ele estava falando era para todos nós. A verdade é essa, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É para todos nós que ainda andamos no erro, no equívoco, né? Buscando sempre mais os prazeres materiais do que os prazeres espirituais, os valores do espírito. A gente acha que Parece-me que nós tivemos algum problema técnico. Vamos aguardar o Manuel. Parece-me que tivemos algum problema técnico. Vamos aguardar um pouquinho, ver se o Manuel retorna. Lembrando sempre que o propósito realmente da nossa evolução é justamente para que nós consigamos aprender cada vez mais sobre o amor, sobre a prática do bem, todas as virtudes que o Cristo nos ensinou e que nós ainda temos tanta dificuldade para assimilar. Talvez a gente consiga, na prática, aliás, na teoria, entender perfeitamente, mas nós ainda temos muitas dificuldades. Então, esses momentos que nós estamos passando, realmente é o momento da gente conseguir, pelo menos tentar colocar em prática aquilo que nós já conseguimos entender, não só da religião espírita, da doutrina espírita, mas de outras religiões, evidentemente, porque não importa a religião, o que importa é aquilo que nós somos e aquilo que nós estamos aprendendo para o bem. Então, é um momento realmente de bastante reflexão e que nós, é um momento de colocarmos em prática, de tentarmos colocar em prática, né, de entendermos melhor o valor da vida, talvez de fazermos uma reflexão sobre a nossa escala de valores, se a nossa escala de valores realmente está condizente com aquilo que o Cristo nos pediu, se nós estamos conseguindo colocar isso em prática. Porque às vezes as nossas escalas de valores estão invertidas, muitas vezes. Nós damos mais valor àquilo que não tem tanta, né? Nós partimos mais para a questão material, quando Jesus nos diz, buscai primeiramente o reino de Deus, ele não está dizendo, evidentemente, que a gente não deva viver a vida material, porque nós fazemos parte da vida material, mas que a gente tenha a noção de que a vida espiritual é a verdadeira vida, que nós estamos aqui apenas e tão somente de passagem para um aprendizado e que devemos retornar ainda pela lei da reencarnação. Então, a misericórdia divina, ela é infinitamente sábia, né? O amor divino é infinito. E todas as formas e todos os instrumentos de que nós necessitamos, nós temos. Nós temos em todos os cantos do planeta, nós temos todas as informações de que nós necessitamos para o nosso processo de evolução. Nós precisamos estar sempre com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos atentos, porque através de várias maneiras nós somos convocados, nós somos chamados diariamente a fazermos a nossa transformação. Às vezes de uma forma tão simples, tão sutil, né? Através dos amigos, de alguma notícia. Esses chamamentos ocorrem sempre conosco. Então, é fundamental que tenhamos a nossa mente e nossos corações abertos para receber essas intuições, para que nós tenhamos o hábito da oração, com essa conexão com Deus, com a espiritualidade superior, com os nossos amigos espirituais, com nossos anjos da guarda,
Muitas vezes nós esquecemos tanto do nosso anjo da guarda, e ele está sempre conosco ali para nos orientar, para nos ajudar, para nos intuir, para nos dar a direção. Evidentemente que cabe a nós, né, a obrigação de fazermos o nosso trajeto, porque nós somos os próprios artífices do nosso destino. Mas as orientações, as intuições, a ajuda, ela vem todo momento de nossa vida. Nós somos seres criados para a evolução. Nós fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à angelitude. Então, essa visão é muito importante para que a gente possa procurar buscar todas esses instrumentos, essas orientações para galgarmos no processo evolutivo, nessa caminhada que todos nós estamos sujeitos. E não nos faltará nunca o amparo. Então, Jesus veio como o caminho, a verdade e a vida, e nos deixou todo esse legado, esses ensinamentos, para que nós pudéssemos, então, fazer essa trajetória. E que muitas vezes nós temos dificuldade pela nossa teimosia, pela nossa falta de busca, pela nossa preguiça, né? Então, cada um, naturalmente, vai fazer a sua caminhada de acordo com a sua vontade, que é fundamental. A vontade é fundamental para tudo aquilo que nós fizermos, seja em qualquer área de atividade humana. Então, nesses momentos que nós estamos passando agora, é importante que nós mantenhamos a serenidade, pensemos em Deus, em Jesus, que façamos oração, meditação, e que entendamos que é um processo que vai passar, porque tudo passa na vida. Só o amor fica, só o amor permanece. E assim nós buscaremos mais serenidade, mais confiança, viveremos com menos ansiedade, com menos dor. É evidente que nós, como seres humanos, nós temos a nossa sensibilidade e é evidente que nós sofremos pelo desencarne de tantas pessoas, né? Mesmo que não seja nossos familiares, mas nós sentimos tudo isso dessa situação em que vivemos. Mas é importante que nós fazemos a nossa parte com relação a essa busca, né, inclusive de ajudar todos aqueles que necessitam. Parece que o Manuel não conseguiu retomar ainda, né, Gilson? Seu Pedro, vamos prosseguir com o passe coletivo? A gente pode fazer uma meditação mais longa? Eu acredito que a bateria dele deve ter acabado, então vamos dar continuidade. Ok. Então, vamos então serenar os nossos corações, as nossas mentes, e vamos nos preparar para o passe coletivo, para que a gente possa receber todas essas energias salutares de amor que Deus, com a sua infinita misericórdia e amor, nos coloca nesses momentos. E vamos então pedir para que Boa noite a todos. Mais uma vez reunidos nós estamos. E antes de propriamente começar a irradiação do passe, eu gostaria de ler uma mensagem de Emmanuel. Jesus em ação. Irmãos surgem que de vez em vez se afirmam contra a beneficência, alegando que enquanto nos consagramos ao socorro material, esquecemos os nossos deveres na iluminação do espírito e enfileiram justificações, as quais a doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus, opõe naturais contraditas. Se não vejamos, a assistência social, no fundo, deve pertencer ao poder público,
Indiscutivelmente, ninguém nega isso. Mas se estamos na praia, vendo companheiros que se afogam, como recusar a cooperação ao serviço de salvamento, quando estamos aptos a nadar? Não adianta dar migalhas aos irmãos em penúria, cujas necessidades são gigantescas. Consideremos, porém, que se não começarmos as boas obras com o pouco de nossas possibilidades reduzidas, nunca aprenderemos a desligar-nos do muito para colaborar a benefício dos outros. Desaconselhável auxiliar criaturas viciadas com que apenas conseguiríamos conservá-las em perturbação e desequilíbrio. Quem nos poderá medir a própria resistência ante as provações do caminho? E de que modo apreciaríamos a conduta do próximo para conosco se fôssemos nós os caídos em tentação? Muito dos chamados pedintes mostram mais necessidade de trabalho do que auxílio. Claramente, justa a alegação, mas muito raramente quem diz isso demonstra a disposição ou a possibilidade de ser o empregador. Devemos cogitar exclusivamente do ensino moral, de maneira a cumprir as tarefas de orientação que o Espiritismo nos preceitua. Sem dúvida, é obrigação nossa colocar acima de tudo a obra educativa do Espírito Eterno, mas é importante lembrar que o próprio Cristo se empenhou a alimentar a multidão faminta, ao ministrar-lhes as boas novas de salvação, de vez que não há cabeça tranquila sobre estômago atormentado. Compreendamos isso, e quanto nos seja possível, entreguemo-nos à escola do amparo fraterno, com todas as nossas forças, reconhecendo que estamos cada vez mais necessitados de caridade em todos os sentidos, de uns para com os outros, a fim de revelarmos que o Espiritismo é realmente Jesus em ação. Emmanuel. Olha que lindo, né, gente? Que chamado de atenção. Nós teorizamos muito e muitas vezes não colocamos a mão na massa. Jesus, né, é o que diz aqui, olha. O Espiritismo é realmente Jesus em ação. Então, arregacemos as mangas, né? E com as bênçãos de Jesus, nós vamos então fechar os nossos olhos e rogar ao alto a assistência espiritual. Irmãos queridos, neste momento, sintamo-nos abraçados e acolhidos pela energia bendita trazida carinhosamente através dos nossos amigos espirituais. É a misericórdia divina, é o amor de Deus, é o amparo do Mestre Jesus, nos acolhendo, nos envolvendo, nos fortalecendo de corpo e alma. Que nesses momentos, Senhor, tudo aquilo que for necessário para o nosso corpo e para o nosso espírito, seja colocado na nossa água. Que ao terminarmos a nossa oração, possamos nos sentir fortalecidos com o seu amor e com a sua luz. Neste momento de tantos desafios, pessoais e coletivos, rogamos a sua presença em nosso coração, em nossas casas, na nossa vizinhança e em todos os lugares, que o seu amor infinito possa acender luzes de amparo e de caridade. Envolve também, Senhor, o nosso planeta, esta abençoada casa que nos acolhe neste momento, que grita por socorro e que merece todo o nosso respeito e o nosso carinho. Que o Senhor nos abençoe e que, fortalecidos no seu amor, continuemos a caminhada.
Sê conosco, Jesus amigo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigado, Kátia. Que maravilha essas energias salutares que nos preenchem o corpo físico e espiritual, onde nós recebemos esse amor divino, desse Pai amoroso, desse Pai que nos supre de todas as nossas necessidades para o nosso próprio crescimento. Que Jesus continue nos abençoando e nos dando cada vez mais essa luz que ilumina os nossos corações e as nossas almas. Vamos então dar continuidade. Gostaríamos então de chamar o Gilson para alguns avisos das nossas futuras atividades. Fique à vontade, Gilson. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Grupo Francisco de Assis. Eu gostaria e só um pouquinho de paciência que já estou entrando no sistema. Nossa próxima palestra, na sexta-feira que vem, vai ser com o nosso grande amigo, Enio Medeiros. O tema vai ser o pensamento bem direcionado. Enio Medeiros já esteve conosco em Londres, faz um trabalho maravilhoso com o Divaldo Franco na Mansão do Caminho, e convidamos a todos para prestigiar mais essa palestra. Logo após a palestra do Enio, nós teremos a palestra com a Andrea Marchal. Eu acho que está tampando aí o nome dela, mas ela trabalha com a Federação Espírita de Miami, e eu achei o tema que ela nos deu muito interessante. Parece que ela vai tentar conciliar o momento de agora com a Revista Espírita de 1867 e 1868, que é a Epidemia da Ilha Maurício, e Allan Kardec. Então fica aí o convite, mais uma vez, para vocês estarem com a gente, e também estender o convite aos amigos. Finalmente, né, Kátia? Nós vamos conseguir ouvir a Kátia falar do legado de Francisco, no dia 5 de junho. Então, não percam, gente. A Kátia é a nossa companheira da casa, uma das nossas fundadoras, e vai ser um must. Estejam conosco. O Congresso Espírita não foi cancelado, ele foi adiado. Então, o Congresso Espírita vai acontecer no dia 15 a 16 de maio de 2021. No mesmo local, a inscrição, o link de inscrição é o mesmo link que vocês devem estar vendo aqui na tela, e as pessoas que se inscreveram, a inscrição continua garantida.
nós tivemos o acréscimo do Alberto Almeida, que já esteve com a gente várias vezes também. Florencio, Rossandro e todos aqueles que nós já divulgamos. Eu gostaria nós mostramos várias vezes durante a palestra a respeito do atendimento fraterno. Então, o grupo continua com as portas do coração abertas. Tanto o Francisco de Assis como o Bezerra de Menezes têm uma equipe de atendimento fraterno. Do Francisco de Assis, nós temos a Leia, a Vânia, o seu Pedro, a Fátima, a Daniela. Então, diante de qualquer dúvida, diante de qualquer conflito, anote o telefone deles, para aqueles que vocês sentirem mais afinidade, e façam uma ligação que você vai ser muito bem acolhido. Então, fica aí, deixa eu deixar mais 10 segundinhos para que vocês não esqueçam. Qualquer coisa, esses números também vai estar disponível no WhatsApp do grupo, que eu vou passar o número logo. Como é do saber de vocês, o grupo apoia diretamente a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, Fraternity Without Borders, em UK, e no momento nós estamos apelando para que as pessoas adquirem os nossos livros. Esses livros, eles têm alimentado as crianças da África, porque a dificuldade quadriplicou no momento. Então, é muito importante que vocês estejam adquirindo os livros, que além de uma boa leitura nessa quarentena, também está contribuindo diretamente com os projetos sociais do Fraternity Without Borders. Nós temos livros e camisetas que podem ser encomendados e serão enviados pelo correio, conforme nós fizemos com muitas pessoas. Então, tem uma lista que a gente vai estar também depois colocando no grupo do WhatsApp do Francisco de Assis. O número do WhatsApp oficial do Francisco de Assis é esse. Então, eu aconselho vocês que estejam interessados a saber das nossas palestras, saber de congresso, receber alguma mensagem. Tudo que nós colocamos no grupo é de único e exclusivo sobre espiritismo, kardecismo, Fraternidade Sem Fronteiras, palestras. O link dessa palestra também vai estar disponível lá para todos. Passa uma mensagem, então, para esse número, que você já vai ser adicionado. Despeço de vocês, agradecendo pela atenção e deixando aí o convite para a palestra Pensamento Bem Direcionado, no mesmo horário, às 7 horas, na próxima sexta-feira. Seu Pedro, é com o senhor. Obrigado, Gilson. Obrigado, Kátia. Antes da gente fazer o encerramento, como a gente tem alguns minutos ainda, gostaria de fazer algumas observações que eu acho bastante pertinente com relação ao objetivo fundamental da doutrina espírita, em que nós buscamos o autoconhecimento para que nós possamos realizar tudo aquilo que nós necessitamos para as nossas vidas. E, por consequência, à medida que nós nos conhecemos, que nós nos melhoramos, nós podemos auxiliar também os nossos irmãos. E quando se diz que fora da caridade não há salvação, é fundamental que nós entendamos verdadeiramente a caridade, consigamos colocar em prática através dessa prática amorosa, de doação, de disponibilidade, porque o que Jesus nos pede, efetivamente, independente de religião, é nos ajudarmos. Porque se nós não temos condições de fazer grandes projetos, que nós não somos missionários, né? Ele nos convida a dar aquele pouco que a gente pode para ajudar os nossos irmãos. E essa missão que às vezes a gente pensa em ter, às vezes ela está tão restrita de acordo com a nossa necessidade, não estou nem falando de capacidade, estou falando da nossa necessidade de darmos mais atenção às vezes até pessoas muito próximas de nós, né, da família, ou enfim, de um amigo. Então é importante que nós tenhamos sempre em mente essa busca do amor
através da prática, né? E essa oportunidade que nós temos agora, dessa pandemia, realmente é um convite para que a gente faça isso. É um convite para que a gente possa ver aquele que precisa de alguma coisa, por mínima que seja, que nós estejamos disponíveis, né? Mas por amor, por caridade, efetivamente, para que aquilo que a gente sente de necessidade de ajudar, não simplesmente por uma coisa imposta ou porque nós queremos um paraíso no futuro, essa barganha, né? Esse conceito, ele deve ser algo assim de muito, como dizia o apóstolo Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, né, dos anjos, se eu não tivesse caridade, se não tivesse amor, porque efetivamente é isso, o amor é algo que flui de dentro do nosso coração, da nossa alma, não é nada de imposto, uma coisa que nós fazemos com prazer, né? Não porque nós vamos ter uma contrapartida, mas porque nós gostamos de fazer e entendemos o propósito da criação. Então, eu gostaria de dividir com vocês isso, porque é uma forma, inclusive, de nós nos fortalecermos, de nós termos de criarmos para nós esses mecanismos de entusiasmo para a gente continuar, independente do que está acontecendo. Como eu disse, a gente sofre, evidentemente, com tudo que está acontecendo, mas que o sofrimento não nos paralise, que a ansiedade não nos desanime, que nós continuamos sempre firmes no propósito de fazer o bem. Não importa a quem que nós vamos fazer o bem, nós façamos o bem, seja para alguém que está próximo de nós, alguém que está distante, não importa. É essa caridade que nós precisamos buscar para podermos realmente colocarmos o reino de Deus em nossos corações. Porque o reino de Deus em nossos corações é isso, é a prática do amor, da caridade e do bem. As virtudes que o Cristo nos ensinou há tanto tempo que ainda nós temos dificuldades. E é natural, nós estamos ainda no início do nosso processo de evolução, né? Nós estamos muito mais próximos da animalidade, evidentemente, do que da angelitude. Então, é natural, mas que com a prática, com o treinamento, com a vontade, né, com a percepção de que nós devemos fazer algo por amor, isso é fundamental para as nossas vidas. Nós vamos nos sentir mais felizes, nós vamos ter melhor qualidade de vida, independente da nossa condição material, porque a matéria efetivamente não faz ninguém feliz, senão todas as pessoas que fossem ricas seriam absolutamente felizes. Não é verdade, não é assim que funciona. Então, a felicidade está muito mais nas coisas não materiais do que nas materiais. É claro que nós precisamos das coisas materiais e devemos buscá-las, porque ser rico não é pecado, absolutamente. Mas nós devemos dar valor, realmente, buscar primeiramente o reino de Deus, como nos pede Jesus Cristo, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, de que nós continuemos nessa busca, e agradecer pelo carinho da atenção de vocês, da paciência de estar conosco, né, somando essas energias positivas de amor, porque juntos nós somos muito, mas muito mais fortes. Nós somos um feixe difícil, né, de ser quebrado, né? E individualmente nós somos mais frágeis, porque nós somos frágeis ainda. Então é importante que nós busquemos nós mesmos, todos nós unidos, né, num só pensamento e num só coração, essa energia que edificante, né? Mas acima de tudo que Deus esteja conosco sempre, através das orações, das meditações, e que Jesus seja realmente o guia e modelo da humanidade, né? Para que a gente possa então chegar ao nosso processo evolutivo com amor, com muito amor nos nossos corações. Então nós agradecemos mais uma vez, que Jesus possa nos abençoar sempre, agradecendo mais uma vez ao Manuel pela brilhante palestra, pela contribuição que ele nos deu para nós agregarmos aos nossos conhecimentos, né? Mas, acima de tudo, para que esse entendimento que ele nos passou também possa nos fortalecer e nos dar subsídios para nós continuarmos essa caminhada a que todos nós somos destinados, que é a luz, a felicidade, é a perfeição, porque nós somos filhos de Deus. Jesus nos disse, vós sois deuses, nós temos a centelha divina dentro de nós, e o nosso destino, quer queiramos, quer não, é sermos perfeitos.
com a graça de Deus. Posso? Por favor. Gostaria só de terminar com... Deixa eu achar aqui. Com uma frase muito bonita que eu tenho certeza muitas pessoas já ouviram, que é assim: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista, juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes. Que lindo. Muito obrigado, então, a todos que participaram, que estiveram conosco. Jesus nos abençoe a todos e continuemos com muita fé, com muita determinação, para que a gente possa vencer tudo isso que está se passando e que a gente seja cada vez mais feliz com o amor de Jesus em nossos corações. Obrigado, Assim querido. seja. Deus abençoe. Que assim seja. Auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor.